Oiê, terceira aula agora, tudo bem? Vamos agora estudar cada um desses filósofos iluministas, né? Cada um desses pensadores. John Locke. John Locke não está aqui mencionado entre os principais, não, mas ele é muito importante. Ele é inglês, tá? Ele vai vivenciar a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana. Ele é lá da Inglaterra e ele que vai trazer essas ideias, né? Ele vai ser muito estudado na França. E esses acontecimentos que ele vai vivenciar e que ele vai apoiar, né? E que ele vai descrever através dos seus estudos sobre política principalmente, é que vão trazer essas grandes ideias aos filósofos iluministas na França, que vão fazer esses questionamentos, principalmente da relação do rei com o povo francês, né? Então vamos ver aqui John Locke. Para ele, o ser humano tinha alguns direitos naturais, como a vida, o respeito à liberdade dos cidadãos, a tolerância religiosa e os direitos de propriedade privada e de livre iniciativa econômica. Bom, então John Locke ele já está defendendo a maioria das pautas que os iluministas na França passaram a defender no século XVIII. Então ele vai dizer que o ser humano ele já nasce com ele já tem vários direitos que são naturais do ser humano, só pelo fato dele existir. E aí não deve existir nenhum questionamento a respeito sobre isso, né? Então essas ideias de John Locke estão hoje, até hoje, na nossa Constituição no Brasil. A nossa Constituição no Brasil, nos seus primeiros artigos, no seu artigo 1º, ele vai dizer sobre os nossos direitos naturais. Quais são esses direitos naturais que todo ser humano tem e que é inquestionável? O direito à vida, né? A liberdade, que todos nós temos direito à liberdade, a tolerância religiosa, nós não podemos ser perseguidos pelas nossas crenças religiosas, o direito à propriedade privada, ou seja, nós temos direito a ter a nossa casa, a ter os nossos bens e não podem ser retirados assim por qualquer motivo, né? E num governo absolutista isso acontecia, poderia acontecer, porque nada disso, não existia direitos naturais. E que o ser humano ele tem direito a uma livre iniciativa econômica, então ele pode mudar de classe social, sim, se ele trabalhar para isso, se ele se esforçar, e que os governantes eles não devem se meter na economia, né? A economia ela tem que ser livre, sem uma intervenção do rei sobre o valor das coisas, sobre o preço das coisas, sobre os monopólios e explorações de determinadas atividades que o rei era que determinava no governo absolutista, né? Então John Locke ele vai dizer todas essas coisas e que tem muito a ver, porque da onde ele tira isso? Da Magna Carta, né, gente? Então ele tem todo esse amparo da vivência dele, da petição dos direitos, da Magna Carta. Então, a Inglaterra já vai ter trabalhado essas questões naturais e daí ele afirma, e isso na França é uma novidade nesse período, tá bom? Que vai vir com as ideias de John Locke. Um aspecto importante da obra de John Locke é o princípio da vontade da maioria. Para ele, sendo os homens racionais, a maioria é capaz de encontrar o princípio mais lógico de condução dos seus caminhos políticos. Esse princípio da vontade da maioria é aplicado nos critérios eleitorais até os nossos dias nos estados liberais. Então, gente, ele vai defender que a vontade da maioria ela tem que prevalecer sobre a vontade do rei, como era o que acontecia na Inglaterra, que foi assim que aconteceu a Revolução, né? Que existe o parlamento. Então, o parlamento é representação da maioria. Então, as pessoas tinham o direito de votar nos seus representantes através do voto da maioria, eles serem eleitos, e aí sim, essas pessoas eleitas, elas iriam
conduzir os caminhos da política e não um rei com poder absoluto, porque as pessoas elas são racionais, elas pensam, elas não são idiotas, elas não são burras, né? Elas são capazes de saber o que é melhor para a vida delas. Não precisa de um rei dizendo a elas o que é que elas têm que fazer na vida, o que são os direitos delas, né? Qual caminho elas devem seguir. E muito pelo contrário, são elas que têm que dizer ao rei o que ele tem que fazer, né? O como ele deve governar para o bem comum, para o bem social, e não para o bem do rei. Existe uma inversão de lógica, né, no absolutismo, que se o rei pensa que ele tem que governar para ele, para o bem dele. Já os iluministas, já a ideia de parlamento, de Magna Carta, de Constituição, vai dizer que o rei ele tem que governar para o bem do povo, dos cidadãos. E se ele não faz dessa maneira, se ele não governa para o bem comum, para o bem do povo, ele não é um bom governante. E ele, pela vontade da maioria, pode ser retirado do poder, que foi o que aconteceu na Inglaterra, tá? Nas revoluções que nós já estudamos. E esse princípio da vontade da maioria, ele é aplicado até os dias de hoje, né? Nos critérios eleitorais, nos estados que são liberais. O que é estado liberal? Que não é uma ditadura, é nos estados que tem uma democracia. Montesquieu, esse aí sim é mencionado, ele é um filósofo francês do iluminismo, né? Então Montesquieu ele vai viver aí nesse período, ele vai nascer no final do século XVII, a base das ideias e da divulgação das ideias de Montesquieu acontecem na França do século XVIII, dentro do iluminismo. Provavelmente ele estava naquela reunião, naquela pintura que a gente viu no começo. Então ele vai ter as próprias ideias, né? E aí, qual vai ser assim a grande sacada de Montesquieu? Qual a grande defesa dele, a principal defesa que a gente tem que lembrar quando pensa em Montesquieu? A divisão do poder em três, né? Os três poderes. Montesquieu, os três poderes. Como assim, professora? Montesquieu, ele é autor de um livro chamado O Espírito das Leis, onde ele vai defender a separação dos poderes em três, tá? O legislativo, o executivo e o judiciário. E como é que funciona essa divisão, professora? Bom, o que o legislativo ele vai fazer, meus amores? O legislativo é o parlamento, é aquele que vai criar as leis. Tá? Como tinha na Inglaterra, tinha um parlamento. Então, o legislativo ele é responsável por criar as leis. Hoje em dia, a gente funciona dessa maneira. No Brasil e em todos os países, os poderes são divididos em três. Nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Falando em âmbito federal, o nosso legislativo é a Câmara de Deputados e o Senado, que vai criar as nossas leis e que são fundamentais e muito importantes no Estado, né? No país, na organização dele. O poder executivo é o poder que é dado no nosso país ao presidente da República, né, em âmbito federal. O poder executivo é o poder de administrar, é o poder de executar, de fazer acontecer essas leis criadas pelo legislativo. É de organizar a economia, de fazer acontecer, de movimentar. Então, o executivo é aquele que impulsiona, aquele que faz, que executa. E o judiciário é o nosso Supremo, né? É o Supremo Tribunal no âmbito federal. São os juízes dos estados, os tribunais. E o que o judiciário faz? Ele vai julgar, tá? Ele vai decidir as contendas, as disputas, né? As diferenças que podem existir entre os indivíduos a respeito das leis que são criadas pelo legislativo e que vão defender os direitos naturais, os direitos individuais do ser humano. Então, para Montesquieu, ele vai criar a ideia da divisão dos poderes em três.
Então, o rei não teria mais todos os poderes, ele teria uma parte do poder. Qual seria? O executivo. E aí, então, se criaria um legislativo, que seria um parlamento, e que se criaria o judiciário, que seriam os tribunais, coisa que já existia na Inglaterra, tá? Desde a Magna Carta, quando existiu o parlamento e foi criado o tribunal, dizendo que todos os homens só podiam ser julgados por um tribunal composto de pessoas iguais a eles, ou seja, um tribunal do júri. Então, essa ideia, por isso que eu digo, a Revolução Francesa, inglesa, e as ideias que aconteceram, tudo que aconteceu na Inglaterra, que nós estudamos, vai influenciar muito esses filósofos nas suas ideias. Por isso que é importante que a gente entenda as revoluções inglesas, que a gente saiba o que aconteceu na Inglaterra, para a gente entender perfeitamente esses filósofos. Então, ele vai defender que as leis não são frutos dos caprichos de quem governa, mas da realidade histórica e social do povo considerado, pois uma determinada lei pode ser boa para um povo e má para outro. Era defensor da monarquia constitucional. Então, que o rei ele tivesse um parlamento, que existisse um judiciário e que esse parlamento criasse uma constituição, a Magna Carta da França, né? Que nessa Magna Carta tivesse lá organizado todos os direitos e deveres do rei, do legislativo, do executivo, do judiciário e garantisse os direitos do cidadão, do ser humano, né? Os direitos básicos, direitos naturais, os direitos do indivíduo. Então, que a sociedade fosse organizada por uma constituição, por uma lei e não pela vontade de um rei absolutista. Voltaire, né? Esse é outro filósofo francês do iluminismo. Então, qual é assim a principal crítica de Voltaire? Voltaire a gente vai associar o quê? A crítica ao absolutismo, tá bom? Então, Voltaire, a principal característica dele é a feroz crítica que ele vai fazer com relação ao absolutismo. Então, ele é totalmente contra o absolutismo e ele é totalmente contra as arbitrariedades, ou seja, tudo que acontece de forma obrigatória, né? Ele é contra o clero católico daquele período que mandava e desmandava, tinha autoridade e que nada era democrático. Então, ele é contra o abuso de poder, basicamente, e é contra o absolutismo, porque o absolutismo é o abuso de poder em pessoa, na pessoa do rei, tá bom? Então, ele vai criticar a monarquia francesa, ou seja, os reis, o absolutismo, e a arbitrariedade e prepotência do rei. Então, a arbitrariedade é que ele podia fazer o que ele bem quisesse. Então, ele era contra isso, que o rei fizesse o que ele quisesse, que ele fosse arbitrário e que ele fosse prepotente, porque ele se achava um indicado de Deus na terra. Então, tudo que ele queria acontecia e o povo tinha que se submeter, né? Então ele era um crítico feroz do clero católico, também era contra a intolerância religiosa. Lembrando que a Igreja Católica tinha grande poder nessa sociedade do antigo regime, que o rei era católico e que a Igreja Católica mandava e desmandava no reino. Defendia as liberdades individuais de pensamento, de religião, de propriedade privada. Então, ele vai defender as liberdades individuais também, todos eles defendem, né? A liberdade de pensar, a liberdade da pessoa escolher a sua própria religião, a propriedade privada, né, que ela tem o direito à propriedade dela e que o rei não pode tomar essa propriedade, porque isso acontecia demais no governo absolutista, as quais consideravam direito natural dos homens. Então, tanto liberdade individual
como a propriedade privada, de pensamento, de tolerância religiosa, ele considerava que era um direito natural dos homens. Então, ele estava com John Locke nessa ideia. Ele concordava com John Locke. Pregava uma monarquia constitucional também. E acha que as camadas mais pobres eles eram inferiores, por isso defendia que os populares deveriam ficar fora do poder. Esse é o grande problema de Voltaire, né? Então Voltaire, ele era muito moderno, mas ele achava que os pobres eles não tinham direito a escolher e a decidir nada, que eles eram inferiores, tá bom? Ele tinha esse preconceito com relação à classe. Para ele, só a burguesia, só as pessoas instruídas é que poderiam ter direitos de defender as suas ideias, que os pobres não podiam fazer isso, né? Eles tinham que ficar fora do poder porque eles não tinham discernimento. Então, Voltaire, ele faz, a gente tem que lembrar que ele tem uma crítica muito grande ao governo absolutista, mas ele tem um preconceito de classe muito grande. Jean-Jacques Rousseau, esse é outro filósofo que a gente tem que estudar, né, dos iluministas e que a gente tem que saber, tá bom? Deixa eu beber um golinho de água aqui, que a professora fala, tem que beber água. Bebe água aí você também, que hidratar é importante. Então, vamos falar de Rousseau. Rousseau, na minha opinião, né, dos filósofos iluministas, é o que eu gosto mais. Ele é o mais... Ele é o mais, sei lá, eu tenho simpatia por Rousseau. Sempre tive. Nas minhas aulas acaba ficando declarada a minha simpatia por Rousseau. Porque ele... Olha o rostinho dele, gente. Ele não tem uma cara simpática, o Rousseau? Né? A cara dele é cara de gente boa, né? Então vamos ver aqui Rousseau. Rousseau ele vai defender que todos os homens nascem livres e a liberdade faz parte da natureza do homem. Rousseau inspirou todos os movimentos que visaram uma busca pela liberdade, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Olha só, eu já rasguei seda para ele. Então, Rousseau, ele defende, né, o ser humano. Ele tem gente que diz que ele é o primeiro socialista, né, de todos. Que o socialismo acabou sendo influenciado pelas ideias iniciais de Rousseau. Realmente foi, né? Realmente foi. Rousseau ele tem muito essa liberdade, né? Essa defesa do ser humano, da igualdade. E isso é uma característica dele que vai influenciar outros pensadores mais adiante. Então, Rousseau, de todos os filósofos, ele acaba influenciando várias vertentes, né? Até mesmo as vertentes da educação, do ensino. Então, as ciências humanas, de uma certa forma, elas têm muito, elas devem muito a Rousseau, né, as ideias de Rousseau. Vamos lá. Era contrário, olha como ele era contrário ao luxo, criticava o absolutismo, a sociedade burguesa e defendia a ideia de que somente um Estado democrático teria condições de garantir igualdade para todos. Então, ele defende a democracia. Olha como ele é lindo. Ao contrário de Voltaire e Montesquieu, monarquistas liberais, foi um democrata convicto e apoiava a República. Foi um dos precursores da democracia moderna, pregando a escolha dos governantes por meio do voto. E Rousseau também vai dizer, aquela que a gente viu logo no início, que todo homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Não está aqui no texto, mas vamos guardar isso. Anota no seu caderno, Rousseau. Todo homem nasce bom, é a sociedade, é o meio que o corrompe. Então, para Rousseau, o homem, ele nasce com um bebezinho lindo, né? Bom, maravilhoso. Então, é a sociedade, são as dificuldades, a desigualdade que vai corromper o homem. Ele não tem uma natureza ruim. Então, se a gente tem uma sociedade justa, uma sociedade
aonde todos são iguais, uma sociedade aonde não existe melhor não, e o pior, né? Que existe uma igualdade entre todos, né? Que não existe eu ter muito e o outro ter pouco. Se fosse uma sociedade igual, esse homem seria sempre bom. E aí ele vai trazer a ideia do bom selvagem na teoria dele, que ele vai dizer que nas sociedades primitivas, e aí ele vai falar dos índios, né? Ele vai usar como referência os índios, que nas sociedades primitivas todo mundo vive em igualdade, porque não existe propriedade privada, tudo é de todo mundo. E não ter essa divisão de que um é melhor do que o outro faz com que essas pessoas sejam naturalmente boas, felizes e livres. E que a sociedade deveria ser assim. Então, a gente pode dizer que Rousseau foi praticamente o primeiro hippie da história, né? Ele vai defender uma sociedade justa, igual, né? E tem gente que diz que ele é o primeiro aí, precursor do socialismo, do comunismo, porque ele vai defender uma sociedade igual, uma sociedade sem uma burguesia, sem melhor, sem mais rico, com todo mundo nas mesmas igualdades de condições, para poder ter as mesmas oportunidades. Então, ele diz que todo mundo tem que ter as mesmas igualdades, tratado da mesma forma, né? Tem que ser todo mundo igual. Tendo igualdade para todo mundo, então o ser humano seria naturalmente feliz e bom, tá? Rousseau, esse é o filósofo do homem que vai defender que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E agora, Denis Diderot e Jean Leronde d'Alembert. Bom, esses aí vão ser os organizadores da enciclopédia. Mas o que é enciclopédia, professora? Isso é coisa do meu tempo, isso não é coisa do seu tempo, não. Você não conhece isso, enciclopédia. Enciclopédia era um conjunto de livros aonde continham tudo que você possa imaginar, tudo que era conhecimento, conhecimento do mundo, conhecimento de tudo que você possa imaginar estava escrito na enciclopédia. Hoje é o Google que faz isso por você, tá bom? Então a enciclopédia virou o Google. Mas na minha época não tinha Google, não tinha internet, a gente ia na enciclopédia fazer pesquisa. Lá tudo que você imaginasse estava organizado numa lista por ordem alfabética e eram vários livros, muitos livros. E falava-se sobre tudo. Se você quisesse saber o que é iluminismo, você ia lá na letra I da enciclopédia, no fascículo que tinha a letra I, e ia buscar iluminismo, e lá ia estar explicando o que é iluminismo para você. Se você quisesse saber o que é, vamos lá, revolução, você ia lá na enciclopédia, na letra R, ia tá lá a revolução explicando. Se você quisesse saber o que é, sei lá, pensa num sabiá. Ah, eu quero saber o que é o sabiá. Você vai lá na letra S da enciclopédia, no fascículo que tem a letra S, e você vai encontrar o que é o sabiá. Vai ter uma foto do sabiá, que é um pássaro, e vai ter explicações sobre o sabiá. Tudo que tem hoje no Google e na Wikipédia. Tanto é que a Wikipédia tem esse nome pédia porque vem de enciclopédia, tá bom? Então, a enciclopédia é uma criação iluminista porque eles achavam importante que as pessoas tivessem acesso a todo e qualquer tipo de conhecimento para que elas se ilustrassem, para que elas se tornassem conhecedoras e com isso elas se tornassem livres porque tinham acesso à educação e ao conhecimento. Então a enciclopédia para eles foi uma grande invenção, foi algo que trouxe e divulgou muitas ideias e era para tirar muitas pessoas da condição de ignorância. Então, eles são os organizadores da enciclopédia, que reunia os principais conhecimentos e pensamentos filosóficos da época. Proibida pelo governo por divulgar as ideias iluministas, a obra passou a circular clandestinamente. É de Diderot a célebre frase: o homem só será livre quando o último déspota for estrangulado com as entranhas do último padre. Então, eles tinham muita implicância com a Igreja Católica, né? Percebemos.
porque era um outro contexto de igreja católica, aquela que eles viviam na França, num governo absolutista. E déspota é o governante absolutista, é o rei absolutista, que faz o que quer. Então, a enciclopédia era proibida porque o conhecimento era perigoso, e é perigoso até os dias de hoje, tá bom? Então, os reis, eles proibiram a circulação da enciclopédia, e ela acontecia, ela circulava de forma clandestina nessas reuniões. Economistas iluministas nós vamos ver na nossa próxima aula. Esta já ficou enorme, 25 minutos e 27. Então, beijo, até daqui a pouco.